Vamos agora falar aqui nas ruas de São Paulo com a Beatriz Manfredini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, envia hoje para a Lesp o projeto de lei que pretende ampliar as escolas cívico-militares aqui no estado. A Bia tem os detalhes para a gente. Bia. Lívia, eu tive acesso ao documento, que será enviado hoje para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, depois de um adiamento, Esse projeto ele já estava pronto no fim do ano passado, foi uma promessa de Tarcísio, logo depois que o governo federal decidiu encerrar, a nível federal, o programa das escolas cívico-militares. E aí estava pronto o projeto, então, em dezembro do ano passado, mas Tarcísio decidiu não enviar para o crivo dos deputados para que a aprovação da privatização da Sabesp conseguisse passar com maior facilidade. Mas hoje, então, ele faz esse envio à Lesp. E a gente conseguiu acesso ao documento, então a gente sabe já o que esperar desse projeto. A ideia, é que as comunidades escolares, elas sejam consultadas antes da implementação de uma escola cívico-militar em um determinado local. Como? Por meio de consulta pública. Além disso, o projeto de lei também prevê que sejam criadas essas escolas cívico-militares, ou do zero construídas, ou na mudança de uma escola regular para uma cívico-militar em locais em que já há alguma escola regular, justamente para que pais e responsáveis tenham a opção de escolher qual ensino eles preferem. Além disso, nesse primeiro momento, pelo menos, esse programa que pretende ampliar as escolas cívico-militares em São Paulo deve atingir principalmente as regiões menos assistidas, as periferias. Então, alguns índices para escolher esses locais serão utilizados, como IDH, Índice de Rendimento Escolar Baixo, Índice de Vulnerabilidade Social. Tudo isso será levado em conta. Já sobre a presença dos militares, o que eu apurei é o seguinte: eles não estarão em posições pedagógicas, então em aulas de português ou matemática, por exemplo. Eles vão poder participar de funções administrativas das escolas, como coordenadoria, por exemplo, se a escola assim desejar, mas não é algo obrigatório. E, no mais, eles vão ficar com a segurança e com matérias do contraturno, como, por exemplo, aulas de educação física e também de educação física, de educação cívica e moral. O projeto enviado hoje, então, para o crivo dos deputados estaduais, e a gente aguarda para ver se passa ou não. Lívia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Vamos para Brasília para ouvir o que o Zé Maria Trindade pensa a respeito disso, ou sobre isso, Zé, porque a gente está falando de mais uma pauta, a ampliação das escolas cívico-militares, mais uma pauta muito marcada por polêmica e ideologia. Mas o caminho é esse, ouvir a comunidade sobre o assunto, estudar a viabilidade financeira para isso, para depois avançar ou não na pauta? Pois é, olha, não sobram vagas aqui em Brasília nas escolas cívico-militares. O governador daqui, o Ibanez Rocha, decidiu também seguir o projeto em frente. O que me impressiona no Brasil é esta falta de um projeto a longo prazo em vários setores. Mas no setor de educação, esse projeto a longo prazo é muito mais importante. Não se faz um processo educacional em menos de 20 anos. Eu tenho um estudo do IPEA que mostra claramente uma radiografia de todas as escolas do Brasil. E houve visitas nas piores e nas melhores, levando em consideração o teste do PISA, que mede a qualidade do ensino. E aí, o que acontece? A IDEB e PISA. O que acontece? As escolas onde as notas são maiores, por exemplo, o interior do Ceará, o resultado de um trabalho a longo prazo e também comprometimento, de funcionários, professores e diretores. No Ceará, há um benefício em dinheiro para as escolas que têm melhores resultados do IDEB. E no Rio de Janeiro, escolas especializadas que custam uma nota, mensalidades acima de R$6.000. Mas o que há de comum é um projeto a longo prazo e comprometimento. Desfazer um projeto só por questão ideológica é uma covardia contra o próprio país. Já houve uma situação parecida quando Brizola apoiou o Collor de Mello e exigiu, veja bem, não é emenda parlamentar não, exigiu de Collor uma contrapartida, que são aquelas escolas em tempo integral.
e aí ficaram umas espalhadas pelo Brasil e não compraram a ideia como um todo da escola em tempo integral no Brasil.